Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula do livro A Gênese. Estamos dando continuidade, essa é a nossa quarta aula. Estamos estreando também essa nova plataforma, essa nova oportunidade do estudo através do YouTube, utilizando ferramentas que nos são disponíveis. E por isso, peço perdão de antemão, caso o nervosismo possa nos atrapalhar, mas faremos o possível para termos uma excelente aula. O nosso evangelho de hoje: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Essa passagem está no Evangelho capítulo 1, item 1, e Jesus nos trouxe essa máxima quando do início do seu apostolado, quando no início do seu evangelho, nos trouxe essa boa nova. Nada do que acontece, nada do que existe foge às leis de Deus. E Jesus veio para nos explicar, para nos ensinar, para que busquemos em nós essa natureza divina. E assim, meus irmãos, já bastante pacificados com seus ensinamentos desse divino mestre, pedimos aos mentores espirituais desse estudo, em especial a nossa doce e querida irmã Maria Angélica, permissão para iniciarmos mais uma aula e que possamos ser conduzidos de forma a aprendermos um pouco mais acerca de nossas existências. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, a aula de hoje serão 2 capítulos. O capítulo 4, o papel da ciência na Gênese, e o capítulo 5, antigos e modernos sistemas do mundo. Kardec, nesses 2 capítulos, ele trata da história da humanidade no seu entendimento acerca de ser espiritual e no entendimento acerca da constituição do universo. É muito interessante porque precisamos ter ciência de que tudo evolui. E essa evolução, sendo constante, precisamos estar adaptados às novas realidades que nos surgem, assim como Jesus disse que não veio destruir a lei. Então precisamos ter consciência de que tudo avança e precisamos avançar. E precisamos sair do nosso quadradinho, precisamos perceber o que acontece para nos adaptarmos mais rapidamente às novidades que o mundo nos oferece, que a vida nos oferece. Bom, primeiro capítulo, que é o capítulo 4, tratar hoje o papel da ciência na Gênese. É interessante que a história da origem de quase todos os povos antigos se confunde com a da religião deles. As religiões deram sobre a formação e o arranjo do universo explicações em concordância com o estado dos conhecimentos da época e de seus fundadores. É claro, no início dos povos antigos, quer dizer, quando a humanidade sai do primitivismo e começa a se desenvolver intelectualmente, moralmente, surgem os primeiros livros, os primeiros tratados, as primeiras formas de entendimento acerca da religiosidade. Então a religião preponderou sobre as questões gerais e os primeiros livros, claro, os primeiros estudiosos, claros, e os primeiros que buscaram compreender foram as formações religiosas. Então toda essa tratado, todos esses arranjos são primitivos da religião. A ciência até então ainda não tinha o seu ápice, ainda não existia uma consciência plena do estudo, nós vamos ver mais à frente, mas tudo isso era tratado através da religião. Daí resultou que os primeiros livros sagrados foram ao mesmo tempo os primeiros livros de ciência, como foram durante largo período o Código Único das Leis Civis. Nós podemos observar isso no Antigo Testamento, onde se tratava de leis civis regentes àquela época.
Nós precisamos estar bem conscientes disso. Aquela época, né? Todas as ciências houveram de contribuir com o que era indispensável para o conhecimento da história do mundo, né? A ciência abriu o caminho fendendo o velho edifício das crenças. Tudo então mudou de aspecto. Em vez de uma gênese imaginária, surgiu uma gênese positiva, de certo modo experimental. A ciência é chamada a constituir a verdadeira gênese, segundo a lei da natureza. Com o caminhar da humanidade, a ciência toma um vulto tal que começa a entrar em conflito com a religião. Porque tudo que a ciência nos mostra, né, conflitua um pouco com o que está escrito nas antigas sagradas, né, nos ensinamentos que nos foram trazidos no passado, né? E apesar ainda de uma forma experimental, no que diz respeito à gênese espiritual, tá? Ela já começa a se mostrar de uma forma bastante clara e positiva. E seguindo, claro, as leis da natureza. Do ponto que chegou no século XIX, a ciência venceu todas as dificuldades do problema da gênese? Pergunta Kardec. E é claro que não, mas não há como contestar que destruiu sem perdoar todos os erros capitais e lançou os fundamentos essenciais sobre dados indiscutíveis. É claro, nessa época, a humanidade vivia um materialismo bastante forte. Era uma negação às religiões, porque vivia-se o que se conhecia. A ciência tomava conta de tal forma que se sobrepunha à religião, né? Então, se a ciência era fato, seguia-se a ciência e abandonava-se a religião. Mas, de alguma forma, isso trouxe um despertar da humanidade para a interação ciência e religião, através do advento do Espiritismo. Os pontos ainda duvidosos não passam de minúcias, cuja solução, qualquer que venha a ser no futuro, não poderá prejudicar o conjunto. Além do mais, apesar dos recursos que existem à sua disposição, faltou-lhe até agora um elemento importante, sem o qual jamais a obra poderia estar completa. De todas as gêneses antigas, a que mais se aproxima dos modernos dados científicos, sem oposição aos erros que contém, existentes hoje em evidência, é incontestavelmente a de Moisés. Essa gênese mosaica vai ser tratada num capítulo à parte, é bastante interessante. Não percam essa aula, vai aqui um spoiler, imperdível, tá? Não percam, realmente é muito interessante estudarmos a gênese mosaica para entendermos a grandiosidade do que ali está escrito para a humanidade vivendo na época, que vivia na época, né? A Bíblia, evidentemente, encerra fatos que a razão, desenvolvida pela ciência, não poderia hoje aceitar, e outros que parecem estranhos e derivam de costumes que já não são os nossos, como tratamos anteriormente, né? Tratava de costumes que não são nossos. Mas, paralelo a isso, haveria parcialidade em não se reconhecer que ela guarda grandes e belas coisas. A alegoria nela contida ocupa considerável espaço, ocultando sob o seu véu sublimes verdades. Mais um spoiler. Não percam esta aula Gênese mosaica. Por que então não se lhe ergueu mais cedo o véu? Por que então a humanidade não foi agraciada com esse bom entendimento há mais tempo, né? De um lado, por falta de luzes que só a ciência e uma sã filosofia poderia fornecer, e de outro, por efeito do princípio da imutabilidade absoluta da fé, consequência de um respeito ultracego à letra, e assim, pelo temor de comprometer a estrutura das crenças, erguida sob o sentido literal. É claro, a humanidade evoluiu gradativamente. Nada nos é dado que não possamos compreender. Homens de gênio reencarnaram ao longo da história da humanidade, nos trazendo luzes. Essas luzes que vieram a compor
a ciência atual, né? E esse conflito com a religião, né, poderia causar um comprometimento na estrutura das crenças. Então, tudo isso foi meio que abafado, esse conhecimento novo foi meio que abafado, para sustentar dogmas antigos ainda tão fortes, tão vigentes até hoje. Se, com semelhantes contradições, a religião sofre dano, a culpa não é da ciência, que não pode fazer o que deixe de ser, mas dos homens por haverem prematuramente estabelecido dogmas absolutos, de cujo prevalecimento hão feito questão de vida ou de morte, sobre hipóteses suscetíveis de serem desmentidas pela experiência. Esse conflito ciência e religião é antigo, onde uma luta sem ganhadores, porque os dois se complementam, né? Mas, para sustentar dogmas absolutos, né, que como ele trata na questão de vida ou de morte, isso entrou num conflito sério, onde a ciência praticamente abandona toda a religião e segue seu caminho independente. Por guardar respeito aos textos sagrados, deveria-se obrigar a ciência a se calar? Fora tão impossível como impedir que a terra gire. As religiões, sejam quais forem, jamais ganharam coisa alguma em sustentar erros. Se a religião se nega a avançar com a ciência, esta avançará sozinha. É o fato, é claro, basta observar que compreendemos. É tudo muito claro. Somente as religiões estacionárias podem temer as descobertas das ciências, as quais se deixam distanciar pelas ideias progressistas, imobilizando-se no absolutismo de suas crenças. Isso é muito comum ainda nos dias de hoje, infelizmente. Elas, em geral, fazem tão mesquinha a ideia da divindade que não compreendem que assimilar as leis da natureza, que a ciência revela, é glorificar a Deus em suas obras. Na sua cegueira, porém, preferem atribuir essas leis ao espírito do mal. É como eu falei anteriormente, observa a natureza. Observa, a natureza é ciência pura. Quando observamos a natureza na sua grandiosidade, quando observamos a imensidão desse universo, compreendemos que somente Deus seria capaz de tal obra. Não é verdade? E quando esse conflito aparece, algumas religiões tratam como se a ciência fosse algo do mal, a tentar destruir a divindade, o que não é verdade. Uma religião que estivesse em concordância com as leis da natureza, nada teria que temer do progresso e seria invulnerável. Bom, meus irmãos, a história da Gênesis se divide em duas partes. Quer dizer, a Gênesis se divide em duas partes. Gênesis significa criação, o início, né? Então, é a parte da história da formação do mundo material, tá? Do planeta, do universo, da parte material que hoje convivemos, quando encarnados, e a da humanidade considerada em seu duplo princípio, o corporal e o espiritual, né? Então, a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada, que não deixa de ser a mesma coisa, porque somos um ser espiritual, ora encarnado, ora desencarnado, mas ela considera também a formação do corpo material, essa evolução material do nosso corpo, nosso organismo, o qual utilizamos quando encarnados, né? A ciência tem se limitado à pesquisa das leis que regem a matéria. É fato, é fácil de observar, é claro, é preciso, é objetivo, né? No princípio, no próprio homem, ela apenas tem estudado o envoltório carnal e tem avançado consideravelmente. A ciência tem avançado consideravelmente
no estudo do nosso corpo físico, desenvolvendo novos remédios, novas técnicas, trazendo mais saúde à humanidade. Hoje a humanidade vive muito mais do que vivia no passado. A longevidade, a cada dia, a cada ano que passa, se torna maior, né? Graças às novas tecnologias, à nova ciência que nos vem trazer mais saúde, né? Assim, podemos completar a Gênese de Moisés, corrigindo as partes carentes de entendimento. Então, se já entendemos consideravelmente a nossa parte física, a nossa parte carnal, precisamos compreender nós como espíritos encarnados, como princípio inteligente, nosso desenvolvimento desde aquele momento, quando nos foi trazido que o espírito é criado simples e ignorante, até a nossa atual fase e o futuro que nos é destinado. A história do homem, considerada como ser espiritual, se prende a uma ordem especial de ideias que não são do domínio da ciência propriamente dito, e por esse motivo ela não tem feito objeto de suas investigações. Eu poderia dizer que hoje a ciência já estuda, mas, no geral, ainda não tem esse bom entendimento ou não busca esse campo por não ter ainda comprovações científicas pelo método científico empregado. É claro que muitos cientistas, homens de gênio, já trabalham nesses aspectos, mas ainda muito pouco no que se poderia imaginar, tendo em vista já a nossa evolução intelectual. A filosofia, a cujas atribuições pertencem a esse gênero de estudos apenas a formulado sobre o assunto em questão, sistemas contraditórios que vão desde a mais pura espiritualidade até a negação do princípio espiritual e mesmo de Deus. A filosofia fica naquele estudo, não que ela não seja importante, sim, ela é importante, mas não se fixa, ela não toma partido, ela fica neutra, variando entre a mais pura espiritualidade, tá? E até mesmo a negação de Deus. A questão espiritual é a mais importante para o homem, porque envolve o problema do seu passado e do seu futuro. O que lhe importa saber, antes de tudo, é de onde ele veio e para onde vai, se já viveu e se ainda viverá. Qual a sorte que lhe está reservada? Sobre todos esses pontos, a ciência se conserva muda. Sim, a ciência não avança, ou ainda não avança como esperávamos avançar. A filosofia apenas emite opiniões que concluem em sentido oposto, ou seja, aceita a espiritualidade plena e nega a Deus, né? Mas pelo menos permite que se discuta, o que leva muitas pessoas a preferirem seguir a religião que não discute, aquela religião que nos é imposta, a religião cega, a religião que não raciocina. É, porque está escrito. Dessas divergências relativas ao futuro, nasceram a dúvida e a incredulidade. É normal. Se eu não tenho conhecimento do meu futuro, se eu estou negado dessas informações, ou se sou obrigado a aceitar como é, eu começo a duvidar e a desacreditar. Entretanto, a incredulidade dá lugar a um penoso vácuo. O homem encara com ansiedade o desconhecido em que tem fatalmente que penetrar. É comum quando nós estamos carentes de religião, é comum quando nós nos afastamos de Deus, das suas leis maiores, que é do amor, sentirmos esse vácuo dentro de nós, esse vazio, essa falta de esperança. A fé nos abandona, né? Deixamos de acreditar primeiro em nós mesmos e depois na humanidade. Então precisamos estar em contato com essa divindade que habita em nós e com Deus.
e em consonância com suas leis, que é a lei do amor principal. Gela-o a ideia do nada, mas sua consciência lhe diz que alguma coisa lhe está reservada para além do presente. Temos sempre esse sentimento de um futuro. Até aquele que não acredita em reencarnação costuma dizer: na próxima vida eu pretendo, na próxima vida eu farei diferente, na próxima encarnação, quem sabe, não é verdade? Então, e o que será? Qual o sentido dessa alegoria? Por toda parte se depara com a afirmação a se chocar com a negação, sem que de um lado ou de outro se apresentem provas positivas. Daí a incerteza. E a incerteza sobre o que concerne a vida futura faz que o homem se atire tomado de uma espécie de frenesi para as coisas da vida material. É normal. Se eu não tenho a certeza do futuro, se eu não tenho a certeza de quem eu fui, eu vivo o aqui e o agora. Então, eu vivo para o presente e, vivendo para o presente como se fosse apenas uma existência, eu vou procurar buscar ter o maior prazer. E nós já sabemos que não é assim que funciona, porque hoje construímos o nosso futuro. Hoje, amanhã, seremos o que construirmos hoje. Precisamos nos prepararmos, precisamos viver mais o presente, sim, mas conscientes de que somos imortais em espírito e construímos nossa jornada através de nossos atos. Sejam eles positivos, sejam eles negativos. Então, procuremos nos apoiar nas leis divinas para que possamos construir, sim, uma jornada positiva, evolutiva, de uma forma mais rápida. Até então, o estudo do princípio espiritual, compreendido pela metafísica, foi puramente especulativo e teórico. No espiritismo é inteiramente experimental, né? Como Kardec nos traz. A mediunidade é uma ciência experimental. Com o auxílio da faculdade mediúnica, mais desenvolvida e, sobretudo, generalizada e mais bem estudada, o homem se achou de posse de um novo instrumento de observação. Até Kardec, até a época de Kardec, a mediunidade era comum, existia, sempre existiu e fazia parte da história da humanidade. A partir de Kardec consegue organizar de tal modo que se torna uma ciência, não é verdade? A mediunidade ela é estudada, entendida e praticada de uma forma construtiva, né? Kardec, inclusive, comenta no livro dos médiuns que o bom médium se compara a um instrumento afinado que será tocado por aqueles espíritos que ali se aproximam para trazer as boas notícias. Então, que estejamos sempre, médiuns, afinados para sermos o bom instrumento das boas notícias. A partir de Kardec, a partir do estudo generalizado da mediunidade, da educação da mediunidade, da compreensão desses fenômenos, a humanidade avançou a passos largos no que diz respeito ao bom entendimento acerca da vida espiritual, da nossa realidade. Realidade, pois somos espíritos e partimos da pátria espiritual, ora encarnados nesse momento, e retornaremos à nossa pátria espiritual. A partir de Kardec, toda essa ciência, ainda que experimental, alcançou um desenvolvimento muito largo. E na sua sequência nós temos aí grandiosas obras como de André Luiz, como de Joana de Ângeles, a nos trazer conhecimento não só da pátria espiritual, como da nossa intimidade, quem somos de fato, né? Da nossa consciência, do nosso o eu divino, que Jesus tanto nos trouxe, nos esclarece e que ainda não compreendemos. Esse eu divino, brilhar nossa luz interior, porque somos centelhas divinas.
Estando o mundo espiritual e o mundo material em incessante contato, os dois são solidários. Ambos têm a sua parcela de ação na Gênese. E essa inter-relação mundo espiritual, mundo material, nós sabemos que ela é incessante, constituem a nossa formação, constituem o nosso desenvolvimento, constituem a nossa evolução. Sem o conhecimento das leis que regem o primeiro, né, do mundo espiritual, impossível seria constituir uma gênese completa. Somente agora, quando nem a ciência material, nem a ciência espiritual hajam dito a última palavra, possui o homem os dois elementos próprios a lançar luz sobre esse imenso problema. Eram-lhe absolutamente indispensáveis essas duas chaves para chegar a uma solução, embora aproximativa. É claro, estamos bastante distantes ainda da compreensão do todo, né? De toda a verdade. Estamos muito distantes, mas nós já temos essas duas chaves, né? Que é a ciência material e a ciência espiritual. Né? Gradativamente vamos, através desses homens de gênio, desse estudo sistematizado da doutrina, dessa ciência que nos se mostra ainda de forma experimental, mas já nos constitui bastante fundamento para entendermos a vida espiritual, trazer a esperança, o consolo, aquilo que o Espiritismo se propôs a fazer desde o seu início, né? Aquilo que foi prometido por Jesus, o Consolador, né? Essa luz de esperança, essa luz de certeza de que somos filhos amados do Pai e que estamos em jornada em sua direção. Que possamos seguir esta luz. Bom, meus irmãos, encerramos aqui o capítulo 4 e agora passaremos ao capítulo 5, Antigos e Modernos Sistemas do Mundo. As primeiras ideias sobre o planeta Terra, sobre os movimentos dos astros e sobre a constituição do universo foram feitas através dos sentidos, logo, muito limitados, pois não conheciam as leis elementares da física e as forças da natureza. É fácil nós entendermos, mesmo no dia de hoje. A humanidade, no seu princípio, vivia da inter-relação entre o meio em que ele vivia e as intempéries. O homem não compreendia. O homem, inclusive, no seu primitivismo, ele dava divindade aos efeitos da natureza. O Deus do trovão, o Deus da chuva, o Deus do fogo, porque para ele aquilo era tudo tão poderoso que ele não conseguia compreender como se fosse algo natural, algo que fizesse parte da sua natureza, algo que fizesse parte da natureza desse planeta. Ele não tinha o conhecimento das ciências, mas ele tinha os sentidos a perceber a sua grandiosidade. Né? É muito fácil da gente compreender, até nos dias de hoje mesmo, basta nós irmos a um lugar bastante ermo, distante, longe da civilização, longe do contato com o que nós temos hoje de tecnologia, de informação mais rápida, e observarmos a vida daquelas pessoas simples que vivem do campo, a plantar, a colher, a observar o dia, a ter essas sensações intuitivas, mesmo que desconheçam as leis da ciência, mas têm esses sentidos de que amanhã vai chover, amanhã não vai chover, está na hora de plantar, está na hora de colher. Então a humanidade como um todo, no início, vivia isso. Eu costumo dizer que a humanidade não vivia, ela sobrevivia. Ela precisava trabalhar para se alimentar e era disso que se ocupava. Inclusive, as famílias inteiras trabalhavam, todos estavam dedicados à sua subsistência. Portanto, vendo o sol aparecer pela manhã de um lado e desaparecer à tarde do outro, concluiu que a Terra era fixa e o sol é que girava em torno dela.
Então, se eu estou aqui e não me percebo em movimento, mas o Sol oscila sobre minha cabeça, então eu estou fixo. O Sol é que gira em torno de mim. Simples, sentidos. Nos antigos sistemas do mundo, concebia-se o planeta como uma superfície plana e circular, indo em direção ao horizonte, porque era até onde a vista alcançava, né? Então, por mais distante que estivesse a linha do horizonte, o homem jamais alcançava esse limite. Então, restrito à sua região, o entendimento é de que tudo tinha um limite. Uma superfície plana e circular, porque era o que alcançava a minha visão. O céu era côncavo, uma abóboda, né? Até hoje utilizamos essa forma, abóboda celeste, formada de matéria sólida, tá? Daí o nome firmamento, algo firme, sólido, que nos encobria, onde se fixavam pontos luminosos, as estrelas. Era a única forma de conceber esses pontos luminosos, pois estavam fixos nessa abóboda sólida, né? Fixos no firmamento. E existiam as águas superiores, a origem da chuva. Como entender a chuva? Só através de um rio superior, água superior, consideradas de fonte celeste, e as águas inferiores, consideradas de fontes terrestres. As águas que nós conhecemos dos rios, dos lagos e dos oceanos. Então o entendimento era basicamente isso. Nós tínhamos essa abóboda celeste fixa, né? O Sol nascente, o Sol poente, né? Nós tínhamos a Lua, que também transitava nessa abóboda, esses orifícios por onde caíam as águas superiores nos dias de chuva, orifícios maiores, chuvas torrenciais, orifícios menores, chuvas mais brandas, mais leves, e os pontos de luz fixos, que seriam as estrelas. Esse era o entendimento à época. Bastante rudimentar, mas era um entendimento. Era como o homem conseguia alcançar. Essas primeiras ideias ingênuas constituíram durante longos períodos seculares o fundo das crenças religiosas e serviam de base a todos os antigos estudos de origem e formação do mundo. Partiu-se desse princípio. E a humanidade viveu com isso por muito tempo, né? Até que alguém resolve ir além, tentar descortinar o que existe além desse firmamento, né? Com a percepção do movimento das estrelas e por seu retorno sempre na mesma ordem, concluiu-se que a abóbada celeste não podia ser apenas uma semi-esfera posta sobre a Terra, mas uma esfera inteira oca, em cujo centro se achava a Terra, sempre chata ou, quando muito, convexa, habitada somente na superfície de cima. Desconheciam a gravitação universal. Permanecia uma incógnita. Qual o suporte da Terra? Né? A ideia era essa. Uma abóbada circular, né? E a parte plana onde vivíamos. E isso tudo girava em torno dessa parte plana. Por isso o movimento das estrelas, do Sol e da Lua. Os babilônicos acreditavam que o mundo era semi-esférico e sustentado por elefantes que se apoiavam sobre uma gigantesca tartaruga. Essa ideia de elefante, tartaruga, pode ser baseada porque, no entendimento da humanidade, aqueles que tinham maior capacidade de carga, né, eram os elefantes. Então, para sustentar algo muito pesado, somente elefantes. E a tartaruga entra pelo seu movimento lento, contínuo e pela sua longevidade, dando um sentido de eternidade. E a ideia que eles tinham era exatamente essa. Elefantes sustentando essa semi-esfera, tá? Apoiados em cima de uma tartaruga que se deslocava para uma eternidade. Uma noção bastante rudimentar, mas bastante interessante para a gente poder compreender como a humanidade naquela época já buscava compreensão da sua realidade. Interessante que a mitologia hindu
ensinava que ao entardecer, o sol, ao se pôr, né? Ao cair da noite, o sol, o astro do dia, se despojava da sua luz e atravessava o céu durante a noite com uma face obscura, como se o sol fosse aceso e voltasse apagado. Era a única forma de explicar como o sol nascia sempre do mesmo lado, se punha do outro lado, e se a Terra era plana. Como isso acontecia? Era uma forma bastante rudimentar de entender. Né? Na Ásia, Caldeia, Índia e Egito, o movimento dos astros foi observado com a exatidão que a falta de instrumentos especiais permitia, concluindo-se que certas estrelas tinham movimento próprio, não se achando presas à abóbora. Olha, começa a um bom entendimento. A humanidade começa, através dessas observações, a compreensão da realidade. No movimento diurno da esfera estrelada, foi notada a imobilidade da estrela polar, em cujo derredor as outras estrelas descreviam. A estrela polar tem esse nome porque ela é a única que permanece sempre fixa no firmamento, num ponto coincidente com a projeção do eixo da Terra, ao norte. Na realidade, a estrela polar faz parte de uma série de outras estrelas de magnitude moderada. Aqui é interessante colocar que não é só a estrela polar norte, também temos a estrela polar sul. São estrelas que estão colocadas, estão dispostas no alinhamento do eixo da Terra. Então, elas praticamente ficam fixas pela nossa observação, diferentemente das outras que estão ao nosso derredor. Tá? A estrela polar é utilizada como referencial na orientação dos seres vivos sobre a superfície terrestre. Isso até hoje. Imagina no princípio. Poderíamos considerar que as estrelas polares, no princípio da história da humanidade, né, do entendimento das suas imobilidade, serviram de GPS. Era a forma que a humanidade tinha de se localizar no planeta através da localização dessa estrela polar. Servia de referência para as grandes navegações. Assim, a humanidade pôde buscar novas terras, se aventurar nos oceanos, basicamente orientado pelas estrelas, em especial estrelas polares. As estrelas polares podem referir-se tanto à estrela do norte, como eu falei, como à do sul. Embora seja usualmente utilizada para referir-se à polar da constelação Ursa Maior, que é, atualmente, a única estrela brilhante que coincide num desses pontos. Aqui nós temos um exemplo a nos facilitar o entendimento. Sua observação da estrela polar foi o primeiro passo para o conhecimento da obliquidade do eixo da Terra. Viagens mais longas deram lugar a que se observasse a diferença dos aspectos do céu, segundo as latitudes e as estações. Quer dizer, com esse ponto fixo, a humanidade, como eu falei há pouco, pôde se aventurar através dos mares, pôde se aventurar até mesmo através da terra. E observando as diferenças dos aspectos do céu, ele pode traçar as latitudes e entender as estações, né? Essa variedade de estações por conta desse movimento do planeta, que vai ser também uma aula muito interessante. Não percam. É uma aula bastante interessante, bastante elucidativa. Né? A verificação de que a elevação da estrela polar acima do horizonte variava com a latitude abriu caminho para a percepção da redondeza da Terra. Né? Essa variedade da localização acima do horizonte da estrela polar começou a abrir o entendimento de que a Terra realmente era redonda. Pelo ano de 600 a.C., Tales de Mileto, na Ásia Menor, descobriu a esfericidade da Terra, a obliquidade da elíptica e a causa dos eclipses. Olha que interessante. Homens de gênios
reencarnando na Terra, trazendo conhecimentos natos e aplicando, segundo as ferramentas disponíveis à época, o bom entendimento acerca do nosso planeta. Um século depois, Pitágoras, aquele do Teorema de Pitágoras, Pitágoras de Samos, descobre o movimento diurno da Terra sobre o próprio eixo, seu movimento anual em torno do Sol, e incorpora os planetas e os cometas ao sistema solar. Já começa a construir um sistema em que agrega não só o Sol e a Terra, mas também planetas, cometas no nosso sistema solar. Hiparco de Alexandria, no Egito, em 1600 a.C., inventa o astrolábio, calcula e prediz os eclipses, observa as manchas do Sol, determina o ano trópico e a duração das revoluções da Lua. O astrolábio foi o primeiro equipamento capaz de medir essas variações angulares das estrelas e permitir esses grandes deslocamentos. Seria o nosso GPS atual, considerando aí milhares de anos de evolução, né? Embora preciosíssimas para o progresso da ciência, essas descobertas levaram perto de 2000 anos a se popularizarem. É claro, imagina a humanidade nesse período todo, sempre distante do conhecimento, sempre sobrevivendo, plantando para viver, colhendo para sobreviver, sem oportunidade de se dedicar a estudos, somente se dedicando à sua sobrevivência. Nada do que esses homens haviam descoberto modificaria suas vidas. Tá? Traçando um paralelo aos dias de hoje. Hoje nós temos várias teorias, teoria das ondas gravitacionais, teoria da relatividade, vários estudos sendo desenvolvidos pelos homens de gênios atuais, pelos grandes cientistas, que de pouco ou nada alteram a nossa vida, mas fazem parte da nossa vida. Então, esse desconhecimento ou essa não utilização desses conhecimentos, né, pouco mudou na humanidade, no geral. Mas esses poucos homens de gênio conseguiram mantê-las e desenvolvê-las ao entendimento que nós temos hoje, né? Desculpa. Não dispondo, então, senão de raros manuscritos para se propagarem, as ideias novas permaneciam como patrimônios de alguns filósofos, que as ensinavam a discípulos privilegiados. As massas, que ninguém cuidava de esclarecer, nenhum proveito tiravam delas e continuavam a nutrir-se das velhas crenças. Ptolomeu, em 140 d.C., segundo ele, a Terra é uma esfera situada no centro do universo, composta por 4 elementos: terra, água, ar e fogo. O homem já começa a colocar a Terra num circuito, no caso, um universo, né? Mas ainda é localizada de uma forma errada, porque situando ela como o centro do todo. Da nossa, diríamos assim, arrogância de se acharmos sempre o centro de tudo, né? Nós nos colocamos de princípio como centro do universo, né? Os astros, segundo Ptolomeu, tinham movimentos próprios, mais ou menos dilatados, conforme a distância que se achavam do centro. As estrelas fixas faziam uma revolução em 25.816 anos, avaliação essa que denota conhecimento da precessão dos equinócios, que se realizam em 25.868 anos. Isso já é estudado nos dias de hoje. Essa aula também é muito interessante, faz parte do nosso curso. Não percam, precessão dos equinócios. Poderemos entender hoje o que muito está acontecendo no nosso planeta. É fantástico. Não percam. Mais um spoiler aí para a gente, uma ideia para a gente ficar atento às próximas aulas. No começo do século XVI, Copérnico
astrônomo célebre, nascido na Prússia, reconsiderou as ideias de Pitágoras, concebendo um sistema que teve acolhimento favorável. Aí vamos observar que 15 séculos depois, segundo o sistema de Copérnico, o Sol está no centro e ao seu redor os astros descrevem órbitas circulares, sendo a Lua um satélite da Terra. A coisa começa a ficar mais próxima da nossa realidade. O sistema heliocêntrico apresentava um único erro. Os planetas teriam órbitas circulares, estando o planeta sempre numa mesma distância do Sol. Como ficavam as diferenças de temperaturas nas diferentes estações? Essa dúvida parou por longo período. Em 1609, Galileu Galilei observou pela primeira vez o céu com uma luneta astronômica, por ele inventada. Reconheceu que os planetas não têm luz própria e são iluminados pelo Sol. Os planetas são mundos semelhantes à Terra e, sem dúvida, também habitados. As estrelas deixaram de estar confinadas numa zona da esfera celeste para estarem irregularmente disseminadas pelo espaço sem limites, encontrando-se a distâncias incomensuráveis uma das outras que parecem tocar-se, sendo as aparentemente menores as mais afastadas de nós, e as maiores a que nos estão mais perto, porém ainda assim a centenas de bilhões de léguas. A partir de Copérnico e Galileu, as velhas cosmogonias deixaram para sempre de subsistir. A astronomia só podia avançar, não recuar. A história diz das lutas que esses homens tiveram de sustentar contra os preconceitos e, sobretudo, contra o espírito de seita, interessado em manter erros sobre os quais se haviam fundado crenças, supostamente firmadas em bases inabaláveis, como já tratamos no capítulo anterior. O medo de que essas novidades pudessem destruir dogmas e, consequentemente, destruir toda a base que sustenta uma religião. Na Alemanha, Kepler, 1571 a 1601, descobre as célebres leis que lhes conservam o nome e por meio das quais se reconhece que as órbitas que os planetas descrevem não são circulares, mas sim elípticas em torno do Sol. E aí começamos a compreender as diferentes temperaturas nas diferentes estações. Newton, na Inglaterra, descobre a lei de gravitação universal. Laplace, na França, cria a mecânica celeste. Finalmente, a astronomia deixa de ser um sistema fundado em conjecturas ou probabilidades e torna-se uma ciência assentada nas mais rigorosas bases, as do cálculo e da geometria. Fica assim lançada uma das pedras fundamentais da Gênese, cerca de 3.300 anos depois de Moisés. E hoje? Hoje, com as teorias elaboradas por Einstein, teoria da relatividade e das ondas gravitacionais, além da física quântica, estamos descortinando universos onde somente uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, seria capaz de criar a grandiosidade e a simplicidade de tudo que existe. Portanto, meus irmãos, é interessantíssimo quando nós estudamos esse livro, pois ele nos traz o entendimento do que éramos para o entendimento do que somos e descortina para nós um futuro grandioso de novas conquistas, de novas descobertas. Estejamos sempre atentos para o que a ciência nos traz de novo, porque ela nunca está a negar a Deus, pelo contrário, ela está a trazer a sua grandiosidade, a grandiosidade da criação. E assim, meus irmãos, resumindo a nossa aula de hoje, que compunha de 2 capítulos, a lei do progresso é divina, é incontestável. A humanidade, ora encarnada na Terra e ora na erraticidade, progride incessantemente. E como diz Kardec, se um dia a ciência provar que o espiritismo está errado,
devemos ficar com a ciência. A ciência vem nos esclarecer as leis divinas. Assim como Jesus, como na passagem do nosso Evangelho, ele disse que não veio derrogar as leis, e sim da ciência delas, da veracidade delas. E conhecer a verdade, né? Essa verdade que nos envolve, tá? Nos livra dos erros do passado. Então, se ficarmos presos ainda a esses entendimentos do passado, tá? Limitados àquele estágio evolutivo, tá? Nós não podemos corrigir o nosso futuro. Nós não podemos traçar novos futuros. Estejamos, portanto, irmãos, sempre abertos ao que a ciência nos traz. Né? Estejamos sempre abertos e busquemos a razão, sempre, sempre. O Espiritismo é uma religião onde a razão deve ser colocada como primeiro ponto. Busquemos sempre a razão. É uma fé raciocinada, não é verdade? E graças a Deus temos essa oportunidade de podermos juntar ciência, religião e filosofia numa doutrina abençoada, conduzida por esse mestre, que é nosso irmão e que não nos abandona nunca. Bom, meus irmãos, encerramos por aqui. A nossa próxima aula será do capítulo 6, Uranografia Geral. É uma aula fantástica. É o único capítulo do livro A Gênese que é integralmente ditado pelo Espírito Galileu. Tá? É um capítulo fantástico. Não percam a próxima aula. E a partir desse momento, a partir do encerramento dessa aula, após a nossa prece final, nós estaremos abertos para um chat, né? Para trocarmos ideias, para tirarmos dúvidas, para colocarmos aquilo que sentirmos. Estejam todos à vontade para colaborar e participar. E encerrando nossa aula, enfim, na vastidão do universo, podemos constatar a grandeza da obra de Deus, a qual descobrimos a cada dia no esforço dos homens de gênio para pôr fim à nossa ignorância. E agradecidos a esse Mestre amado, que cuida de cada um de nós como uma ovelha amada em seu pasto, te pedimos, ó Pai, e te agradecemos principalmente por essa oportunidade de estudo, e te pedimos permissão para encerrarmos mais esta aula. Fica conosco e permanece em nossas vidas esse teu amor incondicional. Graças a Deus.